Rafa Kalimann, Simone de Beauvoir e o fetiche da mercadoria. Como esses três se relacionam e como isso reflete na posição da mulher moderna em espaços literários? Oi, meu nome é Ana, esse é meu canal Anagramas e Afins, e eu queria estar falando um pouquinho sobre esse assunto hoje com vocês. Anagramas e Afins. Quando eu tinha 11 anos, eu ganhei o meu primeiro leitor digital, e não era um Kindle. Era um dispositivo da Saraiva chamado Leve. Eu carregava ele para cima e para baixo. E chega a ser engraçado, porque a minha mãe, que era muito mão de vaca na época, e tinha muita dificuldade em me dar boneca, roupa nova, etc., ficou muito feliz em me dar esse Leve. Foi uma coisa que ela me deu sem pensar duas vezes. Eu podia não ser a filha perfeita. Às vezes eu era insubordinada, às vezes eu era desorganizada, mas eu era uma criança que lia e para ela isso era um grande orgulho. É importante pensar que para minha mãe era interessante que eu lesse. A minha mãe não queria saber o que eu estava lendo, e sim que eu tivesse o hábito da leitura. Pronto. Eu andei pensando muito nisso, nessa memória minha como jovem leitora, e na minha mãe, que pela falta de recursos quis fazer diferente comigo. Segundo uma pesquisa na Câmara Brasileira do Livro, mais de 60% das pessoas que compraram livros nos últimos 12 meses eram, em sua grande maioria, mulheres de classe C, classe média baixa. Esses dados, eles são extremamente interessantes para mim. Ao me entender como mulher e leitora, de fato, eu não conheço muitas pessoas que não se consideram mulheres e são leitoras. Eu nunca me deparei com um homem, por exemplo, na minha vida, que tivesse o hábito da leitura. Talvez isso diga muito sobre mim e minha condição social e de onde eu venho, ou talvez isso seja muito comum realmente na nossa população. Segundo a informação das mulheres serem pertencentes à classe C, classe média baixa brasileira, eu achei sim muito interessante. Eu também sou pertencente à classe C. Então, tendo em vista de onde eu venho, eu não deveria ficar surpresa com essa informação. Mas eu fiquei. Acontece que, movida por um senso comum, eu inocentemente pressupus que a falta de acesso à informação e as dificuldades enfrentadas economicamente pelas mulheres de classe média baixa no Brasil fariam com que elas tivessem menos acesso à literatura do que a elite brasileira, por exemplo. De certa forma, eu achava que eu e outras mulheres de classe média baixa que eu conhecia e eram leitoras, todas nós éramos uma exceção a uma norma que não era leitora. E aí eu me perguntei, não seria o normal? Não seria o comum a elite brasileira ser a maior parcela leitora e não a classe média baixa brasileira? Naquele momento, quando eu vi os dados e eu me fiz essas perguntas, me faltou noção daquilo que é entendido como fetiche da mercadoria. O termo fetiche, ele foi popularizado na Europa por meio de relatos de viajantes europeus que, no continente africano, entraram em contato com culturas que cultuavam objetos. É uma palavra que se origina do termo feitiço, do português arcaico. Já no século XVIII, o filósofo francês Debruce, ele já defende que o fetiche seria um tipo de crença. Em outro contexto, Marx ele elabora o fetiche da mercadoria. As relações elas seriam pautadas em objetos e não pessoas. Seria um fenômeno onde ocorre a alienação dos indivíduos. Então, é atribuído uma qualidade mística às mercadorias, fazendo com que o produto de consumo obtenha um valor quase que humanizado. Com isso, o processo de produção e troca das mercadorias, que envolve trabalho humano, recursos naturais, é ignorado ou até esquecido. O Theodor Adorno, um filósofo e sociólogo alemão, ele amplia ainda mais esse conceito. Agora a gente vai ter o fetiche da mercadoria cultural. É defendido que a sociedade consome arte com o controle da indústria cultural. Indústria cultural refere-se à produção em massa de produtos de entretenimento, como música, por exemplo. Essa indústria ela teria como objetivo homogeneizar o entretenimento. Ela visa o lucro e aliena o público ao não permitir com que ele tenha pensamento crítico. Segundo Adorno, a indústria cultural opera com uma mentalidade capitalista, transformando a cultura em um produto e visando padronizar comportamentos. No contexto da indústria literária, vale correlacionar o consumo de literatura, a compra de livros no Brasil, com os conceitos que eu citei anteriormente.
Assim como minha mãe não se preocupava com o que eu estava lendo, e sim apenas com que eu tivesse o hábito da leitura, será que todo mundo não está pensando assim hoje em dia? Talvez a classe média realmente leia mais do que a elite. Mas o que a gente está lendo? E eu digo a gente porque eu estou inserida nesse contexto também. Seriam as obras mais vendidas no Brasil produtos da indústria cultural do Adorno? A gente está no momento do advento tecnológico, onde o BookTok, o BookTube, eles ditam o que as pessoas vão consumir na literatura hoje em dia. Eu não estou de forma alguma criticando produtores, criadores de conteúdo literário. Eu estou aqui no YouTube tentando fazer conteúdo, mas isso não me inibe de ter um pensamento crítico e refletir sobre como todos nós, leitores, não fazemos parte de uma comunidade que desumaniza para humanizar objetos. A gente está numa sociedade do consumo e o grupo literário, a comunidade literária, não está fora disso. O fetiche que eu citei, ele se aplica aos livros, que obviamente são muito importantes, mas nesse momento simbolizam uma ferramenta de controle. Possuem um valor simbólico de superioridade e riqueza, por exemplo. Então vale a gente refletir que quem sabe a classe média, ela realmente compra mais livros do que a elite como uma forma de autoafirmação para se reafirmar como uma classe superior e renegar uma possível relação com a pobreza ou com um grupo ignorante não civilizado. Esses dias eu estava no TikTok e eu vi uma pessoa mostrando como os condomínios de pessoas ricas é muito mais silencioso do que bairros de pessoas pobres. E aí os comentários estavam cheios de pessoas falando que realmente o pobre não é civilizado, que o pobre não sabe se comportar, que o pobre gosta de bagunça. Então a gente está constantemente em posições hierárquicas onde a gente precisa se dividir na sociedade. E esse fenômeno não deixa de acontecer com leitores e não leitores e entre próprios leitores. Por exemplo, é inegável que existe um rechaço, uma infantilização de mulheres que só leem romance, porque o romance ele é visto como um gênero menos importante ou menos intelectual que outros gêneros, por exemplo. Então a gente tem hoje um número muito grande de leitores que são mulheres, mas a leitura importante, a leitura complexa, ela se relaciona com o masculino, é uma leitura de homem. Quando você vê um homem heteronormativo se afirmando leitor, o que é esperado dele? Que ele leia Dostoiévski, que ele leia Tolstói. E quando uma mulher surge falando que ela lê, é esperado que ela leia romance, que ela leia romantasia, que ela leia livro erótico. E tá tudo bem, não é um problema você gostar desses gêneros. Mas é inegável que esses gêneros eles são tidos como inferiores para a maioria das pessoas que consomem literatura. Então a gente entende que o objeto livro ele se instaura na nossa sociedade como uma ferramenta de pertencimento. Existe um valor simbólico atribuído ao livro e ele se comporta como um divisor de classe e gênero. A comunidade leitora ela não difere de qualquer outra comunidade que consuma arte ou mercadorias no geral. Vou propor um exercício imaginativo para vocês. Imaginem uma pessoa que gosta muito de moda. E aí essa pessoa vai numa loja e compra uma calça. A compra desse bem específico leva à compra de outros objetos que andam juntos para favorecer a compra do objeto inicial. Esse cara vai em outra loja e compra um cinto para poder fazer a compra completa. Esse fenômeno ele é descrito pelo Denis Diderot no seu ensaio, e eu vou ler o título, Lamentações sobre o meu velho hobby ou aviso aos que não têm mais gosto do que fortuna. Ali ele vai contar que a partir de um roupão escarlate que ele compra, ele teve que comprar várias outras coisas que combinariam com o seu roupão, porque os pertences que ele tinha anteriormente não combinariam com o seu roupão novo. Esse é um comportamento que não é muito distante de vários leitores que às vezes compram vários livros para decorar a estante por cores, por exemplo. Eu já vi isso acontecer. Ou compram várias edições do mesmo livro porque sempre precisam de uma edição nova, ou precisam colocar na decoração para quando uma visita vier, olhar e falar, nossa, que bonito, etc.
como tudo isso se relaciona à ex-BBB Rafa Kalimann? Bom, se você tá assistindo isso esperando que eu tire sarro da Rafa Kalimann, que eu fale como ela é ridícula e entre na onda das piadas que estão sendo feitas na internet, você tá vendo o vídeo errado. Porque na minha concepção, todos nós somos um pouco como a Rafa Kalimann. Todos nós estamos performando. E a Rafa Kalimann é influenciadora digital. Então ela vai performar ainda muito mais do que a gente performa como pessoas comuns, com trabalhos comuns e vidas comuns. E aí eu fiquei me perguntando por que as pessoas estão tão incomodadas com a Rafa Kalimann. Cheguei em duas conclusões. A primeira conclusão é de que, como todos nós performamos, eu acho que talvez virou um código secreto de nunca citar a performance. É tipo um clube da luta da performance. Aí, se você admite que você está performando, você perde o jogo e todo mundo vai rir de você. E a minha segunda teoria é que talvez as pessoas elas estão incomodadas porque no fundo elas gostariam de ter os 10 mil, sei lá quantos mil reais ela gastou para decorar a estante que ela tanto queria e a gente não tem esse dinheiro e nos entristece. A intelectualidade, a inteligência, a relevância são aspectos que sempre foram relacionados à masculinidade. Judith Butler, no seu livro Gender Trouble, sugere que a identidade masculina não é uma coisa fixa, ela é uma construção social. Esses aspectos eles são influenciados por contextos sociais e históricos. A intelectualidade é uma dessas coisas, são espaços que a gente pode até adentrar, mas talvez a gente seja ridicularizada, ou talvez a gente vai gostar de ler, mas não vai gostar de ler aquela coisa mais complexa, aquela coisa que é realmente para homem. Por exemplo, eu faço um curso de engenharia e muitas mulheres entram, mas existe uma coisa chamada efeito tesoura. Então, as mulheres são as que mais desistem também. A gente tá numa sociedade que é inegavelmente hostil com mulheres nesses ambientes. Já para Simone de Beauvoir, o conceito de feminilidade surge a partir de uma ótica masculina. O princípio é um conceito de alteridade, definido por Hegel, para explicar como a mulher ela é definida em relação ao homem e sempre colocada nessa posição de inferioridade. Em seu livro Segundo Sexo, eu vou ler um trechinho aqui, ela diz o seguinte: os judeus são outros para o antissemita, os negros para os racistas norte-americanos, os indígenas para os colonos, os proletários para as classes dos proprietários. Segundo Hegel, descobre-se na própria consciência uma hostilidade fundamental em relação a qualquer outra consciência. O sujeito só se põe em se opondo. Ele pretende afirmar-se como essencial e fazer do outro o inessencial, o objeto. Nessa ótica, talvez seja válido a gente refletir que a mulher que performa de maneira intelectual, ela não está performando do jeito certo. Porque o jeito certo de performar e o jeito certo de ser mulher é ser domesticada. Então eu tô querendo dizer com tudo isso que a Rafa Kalimann, ao performar um papel que é socialmente considerado muito acima ao nível dela, ela sofre um rechaço muito maior do que se ela performasse um papel da Tradwife, por exemplo. Porque ambos seriam performance. Mas ninguém duvidaria que ela realmente cozinha muito bem, que ela limpa a casa muito bem e que ela é uma ótima esposa. Ela não seria destrinchada do jeito que ela está sendo quando ela compra vários livros para decorar a casa dela. O que eu estou propondo aqui é que talvez todos nós poderíamos refletir mais um pouco. Será que se fosse um homem comprando vários livros para a casa dele, ele estaria recebendo as mesmas críticas que a Rafa Kalimann está recebendo? Será que todos nós não somos um pouquinho como a Rafa Kalimann, não performamos um pouquinho no nosso dia a dia? Quantas pessoas você conhece que tiram foto lendo, né? Posta foto com o livro aberto, bota uma musiquinha de fundo, um filtro, para postar nos stories do Instagram, para as pessoas falarem, olha que legal, ele tá lendo. Eu conheço, eu faço isso, eu posto foto lendo o tempo todo. Quantas pessoas você conhece que tem vários livros na estante e não leu nem metade? A Rafa Kalimann não é a primeira pessoa a performar na internet e ela não vai ser a última. Talvez se nós praticássemos um pouco de autocrítica, nós veríamos que o que nos incomoda tanto no outro, na verdade, está presente em nós mesmos. Isso aí, gente. Obrigada por assistir.